Fala aí pessoal, sejam bem-vindos novamente, meu nome é André Foquesato e nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, sobre reprogramação mental, sobre as nossas emoções e qualquer outro assunto que esteja relacionado com a mente e com as emoções. No vídeo de hoje eu quero falar sobre travas emocionais, travas mentais, coisas que nos prendem e nos impedem de ter resultados. Você sente que tem alguma coisa te prendendo? Algumas pessoas relatam que se sentem como uma represa. Tem um grande potencial, mas as comportas estão fechadas. Existe um bloqueio. Ela não consegue entrar em movimento para gerar resultado. Você sente que você está assim? Outras pessoas sentem que tem uma corrente prendendo elas. É uma sensação, um sentimento que as pessoas relatam. E ela simplesmente não consegue agir. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 coisas que travam a nossa vida. Mas antes de falar dessas 7 travas, eu quero te pedir um favor. Não esqueça de apertar o botão do like, de se inscrever no canal, é muito importante, ativar o sininho para receber notificações quando eu lançar novos vídeos, beleza? Então vamos lá. Por que a gente fica travado? Por que a gente fica bloqueado? Não consegue se mexer e ter novos resultados? A maioria dos nossos bloqueios estão relacionados com crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Ideias erradas que a gente acreditou em algum momento do passado, seja porque alguém nos ensinou errado, ou porque a gente passou por um evento traumático e deu um significado errado, aquilo gerou uma crença errada, uma crença limitante que nos bloqueia. Então a crença limitante ela é bem difícil de você identificar sem a ajuda de outra pessoa, porque ela é invisível, é uma barreira invisível que está no nosso inconsciente. É como nesse vídeo que eu vou colocar aqui para você. A crença é uma barreira invisível que nos impede de avançar rumo aos nossos objetivos. A gente acha que não tem nenhum impedimento, levanta, começa a correr em direção aos nossos objetivos, de repente dá de cara com uma barreira invisível, que são as crenças. E essas crenças elas são invisíveis para a gente porque elas estão no inconsciente, no nosso subconsciente. O primeiro item que trava a nossa vida é o medo. O medo é uma coisa extremamente paralisante. E existem diversos tipos de medo. Medo do futuro, medo do que as pessoas vão pensar. Esse medo é um dos mais paralisantes. Quantas coisas você já não deixou de fazer por medo do que vão pensar de você? Fala pra mim. Medo do que a sua mãe e seu pai vai pensar, esses são os principais. Medo do que os seus amigos vão pensar se você fizer isso que você quer fazer. Medo do que as pessoas, os colegas de trabalho vão pensar. O medo é algo extremamente paralisante. Aí tem o medo de não dar certo. Você quer mudar de profissão, você quer mudar de cidade, sei lá. E aí vem o medo de não dar certo. O medo basicamente é a falta de fé. Ou você acredita que vai dar certo, ou você acredita demais que vai dar errado. E quanto mais você alimenta o medo, mais isso cresce dentro de você e mais isso muda o seu comportamento. Pode ser que te paralise ou faça você ter comportamentos totalmente disfuncionais. Por exemplo, aconteceu comigo esses dias, eu estava nas redes sociais rolando o feed e vi um vídeo de uma mulher sendo assaltada. Por acaso, eu não gosto de ver esses vídeos, mas por acaso apareceu no meu feed e aquilo disparou um gatilho em mim. Por quê? Porque eu tenho família, eu fiquei pensando, e se isso acontece com a minha esposa, por exemplo? Aquilo alimentou um medo dentro de mim. Só que como eu estou consciente, rapidamente eu anulei, eu rejeitei esse pensamento. Então é isso que você precisa fazer com medo. Você precisa rejeitar os pensamentos, estar consciente deles e rejeitar assim que ele surge. Porque senão eu fico alimentando isso. E se acontecer com minha esposa? Aí eu começo a fazer um monte de medidas para que não aconteça e eu vou alimentando mais e vira uma bola de neve. Daqui a pouco eu estou em pânico por conta de um vídeo que eu vi. E isso serve para várias coisas.
Você vai mudar de profissão e alguém te fala assim, mas esse ramo aí não tá bom não sei se você tem acompanhado, tá muito fraco. E aquilo gera um medo em você, uma ansiedade, te desanima, te paralisa e você desiste do seu projeto, dos seus objetivos. Então o medo é extremamente paralisante e você precisa identificar quais são os seus medos. Do que você tem medo? Isso que você está querendo fazer. Qual que é o medo que vem na sua mente quando você pensa em entrar em ação, pensa em executar? Precisa identificar isso e combater com ações, beleza? Então, o primeiro item que trava a nossa vida é o medo. Segundo item que trava a nossa vida é o perfeccionismo. Perfeccionismo parece uma coisa legal, parece uma qualidade, mas eu digo que é uma doença paralisante da nossa mente. Quando você fica buscando a perfeição, você acaba não começando muitas vezes, porque você já imaginou que não vai ser perfeito e não tem como sair perfeito de primeira. Ou você não começa a fazer alguma coisa porque você não tem todos os materiais para você fazer o trabalho, você tem que ter tudo certinho, tudo perfeito. Ou você tem muito medo de entregar uma coisa que não está à altura do que você imagina que seria o ideal, e aí entra o medo, entra a necessidade de aprovação dos outros, e você acaba não fazendo nada. Você é perfeccionista? Você tem essa qualidade? Porque se você é perfeccionista, você acaba ficando uma pessoa burocrática, que fica arrumando um monte de mecanismo para nunca errar, parecer uma pessoa que não erra, perfeita, e você muitas vezes não faz por medo de entregar alguma coisa que não está perfeita e nunca estará. Então o perfeccionismo, ele impede você de iniciar ou de entregar um resultado. Muitas vezes a pessoa retrabalha diversas vezes algo para que fique naquele estado da arte. Então o perfeccionismo é algo que trava demais a nossa vida. Eu conversei com várias pessoas que sofrem de perfeccionismo e muitas vezes isso está relacionado com o pai ou com a mãe, que era muito crítico. Então sempre fazia alguma coisa, a criança vai lá feliz mostrar e ao invés do pai e da mãe fazer uma festa, elogiar, fala que não tá bom. Nunca tá bom. Vai lá e faz melhor. Isso aí é mais do que obrigação. Esse tipo de comentário que vai minando a confiança da criança. Então, o perfeccionismo tem muita relação com o ambiente onde você viveu. Se era muito crítico, não tinha elogios, não tinha incentivo, a pessoa acaba desenvolvendo esse mecanismo para compensar. Então, ela busca a perfeição para ser aprovada. Então, anota aí. Número 2, perfeccionismo. O item número 3 que trava demais a nossa vida é esperar pela motivação para começar a fazer algo. Isso é muito ruim. Se você é uma pessoa que depende de motivação, invariavelmente você vai parar de fazer alguma coisa. A gente tem que treinar a nossa mente para fazer independente da motivação. Você tem que ter disciplina, porque a disciplina vai fazer você executar as coisas que você precisa executar, independente de você querer naquele dia, de você estar animado ou não. Então, esperar a motivação para fazer algo é extremamente paralisante, trava a vida, porque nem sempre a gente tem motivação, nem sempre a gente faz o que a gente gostaria de fazer, mas precisa ser feito de qualquer jeito. Então, qualquer coisa que você vai fazer, no começo você vai gastar mais energia, você precisa fazer com disciplina, sem esperar pela motivação, tendo uma visão de longo prazo que aquilo é importante para você. Se você espera pela motivação, você vai travar em algum momento do seu processo. Eu conversei com uma mulher que ela estava totalmente inerte, sem motivação, sem uma visão de futuro, porque ela está esperando descobrir o propósito dela. Se você fica só esperando descobrir o seu propósito, sem entrar em ação, você pode passar a sua vida inteira sem fazer nada. Então eu vi um vídeo muito interessante uns tempos atrás do Gary Vee e ele falou o seguinte: não fique esperando descobrir o propósito para agir.
vai fazendo várias coisas e uma hora você vai descobrir aquilo que vai mexer com você, que vai tocar seu coração. Então se você ficar esperando, você não entra em ação e pode ser que você nunca faça nada. A ideia do Gary Vee eu gostei bastante porque você faz um monte de coisa e uma hora você vai acertar e vai falar: isso aqui é para mim, isso faz total sentido. O item número 4 que trava a nossa vida é querer agradar a todo mundo. Muitas pessoas têm esse comportamento, elas gastam muita energia, fazem coisas além de sua capacidade, empresta dinheiro para quem não conhece. Eu já vi pessoas que estavam quase tirando um carro, financiando um carro para um Uber que sempre pegava ela, prestava um bom serviço. É inacreditável as coisas que as pessoas fazem para poder agradar os outros. Muitas vezes as pessoas não estão nem aí, não é parente, igual esse caso do Uber, mas a pessoa vai lá e fica se prestando a isso. Por quê? Porque sofre de rejeição. Eu fiz um vídeo aqui sobre rejeição que você pode ver. E esse comportamento, ele trava a sua vida. Por quê? Você vive em prol de agradar as pessoas, de servir os outros. Mas as suas coisas vão ficando de lado e você acaba não construindo nada, não fazendo o que precisa ser feito para você, porque você tem essa necessidade de ficar agradando a todos. Comenta aqui se você tem essa necessidade, se você sofre com isso. Só no caso de que você sofre com isso. Às vezes você é uma pessoa extremamente generosa, faz tudo que você precisa fazer para você e também ajuda todas as pessoas. Aí é um transbordo. Você está tão preenchido e tão preenchida que você tem para você e para os outros. Aí é o melhor dos mundos. Mas se você está se anulando, então você está travando a sua vida e isso é terrível, beleza? O item número 5 que trava a nossa vida é repetir os mesmos erros. Não podemos ter compromisso com o erro. Identifique onde você está errando, corrija e faça diferente. Porque dessa forma você vai parar de ficar patinando. Sua vida muitas vezes está travada porque você fica repetindo os mesmos erros. Erros nas finanças, erros no relacionamento, erros com os filhos, sei lá, são erros que a pessoa repete constantemente, entrou no piloto automático e aí ela fica patinando naquilo. Então, saia um pouco da cena, veja toda a sua vida de fora, como se fosse um telespectador. Sabe naquela cena do filme Matrix, onde a câmera ela fica de fora, filmando 360 graus o que está acontecendo? Então imagina que você está vendo você no seu relacionamento, conversando com seu marido. Pensa como que você se comporta com ele, ou você com a sua esposa. Veja como que você trata os seus filhos. Imagina uma câmera olhando você, a sua vida nas finanças. Como que você tem gastado seu dinheiro, como que você compra coisas por impulso, para agradar outras pessoas, para parecer uma coisa que você não é. Esse exercício vai te ajudar a identificar possíveis erros. Você precisa tirar um tempo para meditar na sua vida. Se sua vida está travada, faça esse exercício de ver você por fora e fazer um 360 graus, olhando você nos seus relacionamentos, nas suas finanças, como você é na sua família. E aí você precisa ser bastante honesto e honesta com você para fazer essa análise. E aí você vai conseguir identificar onde você está errando, mas precisa tirar um tempo e meditar nisso. Quando você identificar onde você está errando, você anula isso e se comporta diferente. Ter erros diferentes não é o problema é ficar sempre no mesmo erro patinando. O 6º item é o pior de todos, que é falta de ação. A falta de ação ela tem relação com os que eu já falei aqui anteriormente, tem relação com medo. Muitas vezes você não age porque você tem medo, tem a ver com perfeccionismo, falta de motivação, tem a ver com tentar agradar as pessoas. Muitas vezes você não age porque você tem medo de magoar alguém, então você quer sempre agradar as pessoas. E aí você prefere ficar quieto ou quieta, porque se você fizer o que você gostaria de fazer, você não vai agradar, você vai desagradar alguém. Então a falta de ação é o pior de todos. Precisa agir.
precisa entrar em movimento, precisa fazer alguma coisa, precisa sair dessa inércia para você ter resultados, nem que sejam resultados ruins. Você precisa fazer, analisar, corrigir e refazer. E aí você vai implementando esse ciclo e corrigindo cada vez mais. E aí não tem como você não fazer uma melhoria contínua dos seus resultados. Agora, se você não faz, se você não entra em ação, você não tem resultado. É simples assim. Então a falta de ação é, de longe, o pior de todos. Então, às vezes você tem medo de errar, é perfeccionista, prefere nem fazer porque não vai ficar perfeito, quer agradar todo mundo, então se você fizer o que você gostaria de fazer, vai desagradar alguém, ou você fica esperando ter motivação, descobrir o propósito da vida para poder entrar em ação. Aí você fica travadíssimo, travadíssima e a sua vida não anda, não muda, beleza? E o 7º item, eu quero que você comente, na sua opinião, qual que seria o 7º item que eu não falei aqui, que trava a nossa vida. E por que eu estou pedindo a sua opinião? Porque muitas vezes os comentários, eles são mais ricos do que o vídeo. Eu não sei você, mas eu sempre leio os comentários. E às vezes nos comentários tem um tesouro ali, um comentário muito valioso que pode trazer um insight poderoso. Então, o item 7 do que trava a nossa vida, eu quero que você dê a sua opinião, comenta aqui embaixo, na sua visão, o que trava a vida que eu não falei aqui. Talvez algo que você está vivendo hoje, beleza? Muitas vezes a gente precisa de ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de pessoas que entendem da mente para poder te ajudar a identificar o que especificamente está travando a sua vida, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever e eu te vejo no próximo vídeo.